teve ali a nossa reunião de mulheres na igreja. Foi muito boa, graças a Deus. Quando a gente deixa o Espírito Santo, né, no controle das coisas, realmente, o antes é difícil, né? Porque é mais fácil quando a gente, aparentemente, a gente acha, né, mais fácil, quando a gente pensa que está tudo sob nosso controle, né? Mas quando tudo está no controle do Senhor, a impressão que você tem antes de acontecer as coisas, ela não é boa. Porque o seu coração fica na mão, você, né? Porque estar no controle de Deus, ter algo da sua vida que você coloca no controle de Deus, se não gerar em você a sensação de que você está impotente diante da situação, então não está na mão de Deus. Porque quando a gente coloca na mão de Deus, é isso que acontece. Não está mais na sua mão, está na mão dele. Então você tem aquele sentimento de perda, né? Você perdeu o controle. Então o antes é difícil, o coração fica ali, né, agoniado. Mas depois, quando você olha e vê aquilo que Deus está fazendo, vale a pena. Vale muito a pena deixar as coisas na mão do Senhor, né? Vale muito a pena. Eu queria então, né, eu estava orando hoje aqui durante o dia, falando com Deus, e Deus me falou para a gente comentar, falar um pouco daquilo que aconteceu, comentar a palavra de ontem, né, que foi uma palavra de cura para o coração, né, das irmãs ali, mas não é uma palavra de cura só para o coração das mulheres. Então, hoje eu quero trazer essa palavra novamente aqui, trazendo os pontos, boa noite, Bê, trazendo os pontos que, sabe, que falaram, principalmente comigo ali, né? Eu acredito que Deus ministrou no coração de cada pessoa de uma maneira, mas ao meu coração teve alguns pontos daquela palavra que ressaltou e é desses pontos que a gente vai falar aqui hoje. O título está aí, como cura da amargura. Nós vamos falar lá do livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, né, que foi a palavra que a pastora Cristiane, esteve ali conosco ontem, e foi essa palavra que ela trouxe ali. E eu acredito, assim, que foi uma palavra tão, como ela mesma disse, né, tão cirúrgica, né, que entrou ali no coração das mulheres para fazer uma verdadeira cirurgia, né, de transformação dentro de cada uma, que é isso que Deus quer, que a gente transmita, né, para todos os outros. Então, como eu disse, não foi uma palavra de cura só para as mulheres, embora foi uma ministração diretamente com as mulheres, mas é uma palavra aplicável, né, para qualquer pessoa. E quantas pessoas estão aí seguindo suas vidas aparentemente bem por fora, mas só Deus sabe como estão por dentro, né? Algumas já não conseguem mais nem disfarçar o por fora. Eu não estou falando isso como um julgamento, mas um alerta, porque não é vergonha você pedir ajuda, você buscar ajuda, né? Mas muitas vezes o orgulho não permite. E esse orgulho é gerado também pelas cobranças, né? Eu estava falando no domingo sobre não viver no padrão do mundo, mas viver no padrão de Deus. Deus me deu ali a palavra do Salmo de número 1, que é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quando você fala de não andar no conselho dos ímpios, vem na nossa mente, né? Eu não ando no conselho dos ímpios, porque a gente pensa, andar no conselho do ímpio é você deixar de andar com aquela pessoa que te levava para o mau caminho, que te levava a fazer coisas erradas, né? Aquele companheiro de copo, né? De boteco, de balada, de bagunça, aquela pessoa que te levava no mau caminho. Aí você fala, já não ando mais. Só que quando a gente começa a meditar na palavra, a palavra de Deus, ela vai ampliando os nossos termos, né? Ela vai ampliando a nossa visão. Porque esse é o papel, né, da palavra do Senhor na nossa vida, é vir fazer a gente enxergar aquilo para o qual nós somos cegos por causa do pecado, da natureza caída.
Então o Senhor traz a palavra para que a gente abra os nossos olhos. Então a palavra vai ampliando. Quando você começa a meditar, você começa a ver que muitas vezes, mesmo estando dentro da igreja, nós estamos trazendo para a nossa vida os padrões do mundo. Estamos trazendo para a nossa vida coisas que hoje as pessoas falam assim, isso não tem nada a ver. Isso aí, não imagina, não tem isso. Ou agora a desculpa tudo é religiosidade. Não, para de religiosidade. O cara tá lá enchendo a cara, né, de bebida, de cachaça, e tá dizendo ali, não, para de religiosidade, né, tal. Então, quer dizer, coisas assim extremas, aberrativas que às vezes nós estamos trazendo para dentro da nossa vida. E Deus, ele tem nos alertado para que a gente possa viver na contramão. Deus tem chamado um exército para viver na contramão. E viver na contramão não é fácil, né? Você vai se chocar o tempo todo com pessoas que estão vindo todas no mesmo caminho e Deus está te chamando para ir no caminho contrário. Então vai haver choques, né? Vai haver confrontos, vai bater de frente. E você já viu batida de frente? Deus me livre, né? Um acidente de carro quando é uma batida frontal, né? É um estrago muito grande, né? Muitas vezes, né? E é muito violenta. Então é isso. Às vezes a gente acaba tendo que bater de frente com muita coisa, né? Com o sistema, com coisas que todo mundo está fazendo. Mas a gente precisa entender que não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Porque Deus não mudou de opinião. Porque Deus não muda o seu caráter. E uma coisa que a gente precisa entender, a Bíblia não vai mudar seus princípios, o Senhor não vai mudar para se adaptar a nós, para se adaptar porque nós estamos modernos, porque os tempos modernizaram, não é mais como era aquele sistema, pastora, sistema patriarcal bíblico, não é mais. Gente, Deus não fez princípios para se moldar, né? Muita coisa que realmente, muitas leis que Deus deu àquele povo naquela época, realmente era para aquele povo. E, embora muita coisa a gente não pratique mais hoje, mas a gente aprende com aquilo, né? Toda a palavra de Deus é apta para ensinar. Toda, em tudo você tira uma lição para a tua vida. Mesmo nas leis que eram aplicáveis para o povo daquela sociedade, mas existem princípios que são eternos. E os princípios eternos do Senhor não vão mudar por causa de uma sociedade. Porque aquilo que hoje para nós é moderno, daqui 10 anos, 20 anos para os nossos filhos, né? Eu tenho filhos pequenos, daqui a um tempo, para mim, aquilo, né? Nossa, eu continuo achando que é maravilhoso, mas os meus filhos daqui a pouco vão olhar para aquilo e vão ver aquilo como obsoleto, algo que já passou. Só que a palavra de Deus não muda por isso, porque ela é para toda geração, não importa. Então a gente precisa se manter focado nas coisas de Deus, porque senão a gente começa a entrar nessa onda do mundo e quando você vê, você tá indo junto, né? Os desvios, eles não acontecem de uma hora para outra. Os desvios, eles acontecem pequenininhos, imperceptíveis, praticamente, mas não vai ser imperceptível para aquele que está ligado com o Espírito Santo, que é para isso que o Espírito Consolador foi enviado para nós, os filhos de Deus, para que a gente possa ter essa percepção, porque nós, por nós mesmos, não vamos conseguir ter jamais. Não existe esse que é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito, sabe, né, um gênio, um top e tal, que vai conseguir perceber os desvios espirituais na vida dele. Não vai, né? É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que vai nos alertando, que quando a gente começa a desviar, se você é uma pessoa que tem buscado ter comunhão com o Espírito Santo, se você é uma pessoa que tem buscado conhecer a voz do Espírito Santo, buscar mais do Espírito Santo, quando esses desvios começam a acontecer na nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ele vai alertar, ele vai acender uma lâmpada, como se fosse uma lâmpada vermelha dentro do seu coração. E aí você vai perceber. Então a gente precisa ficar ligado, porque é assim que começa, né? Os desvios começam pequenininho e eles vão crescendo aos poucos. E a maneira que os desvios vão crescendo é imperceptível.
aos olhos daquele que muitas vezes se deixa inflamar, se deixa embriagar pelo aquele engano, né? E aí a pessoa vai indo, daqui a pouco o desvio é tão gritante, que eu vou mostrar até algo aqui na palavra sobre isso, que a pessoa, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ela está praticando coisas absurdas, mas achando normal, mas achando que não tem problema, que não, Deus, né, que não seja demasiadamente justo, né, existem alguns versículos que as pessoas usam, né, de uma forma muito manipuladora para justificar os seus desvios, mas a grande verdade é que do juízo de Deus ninguém vai escapar. Então é complicado, né? Então a gente precisa se voltar mesmo para a palavra de Deus, para a voz do Espírito Santo e ter comunhão com Deus, porque se você for uma pessoa que fica na dependência o tempo todo de pregadores, né, de pastores, claro, a gente deve respeitar pastores, não estou incentivando ninguém aqui a não ter respeito, não ter o temor, mas a gente precisa entender que nós temos que ter uma vida com Deus. Todos, você que está ouvindo, você que vai ouvir depois, todos nós vamos ter uma vida com Deus. Porque se a gente ficar na dependência de homens são falhos, né? Se você ter na sua vida como se a voz daquele homem é a voz de Deus para a tua vida, o tempo todo você fica dependendo da voz daquela pessoa, achando que Deus vai falar com você sempre através da voz daquela pessoa, você está correndo sérios riscos. Sérios riscos. Porque aquela pessoa, aquele homem é falho. E se ele falhar, você também vai pelo caminho da falha. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, onde os falsos profetas estão muito evidentes e muito sutil, de forma sutil, disfarçado de grandes homens e mulheres de Deus, né? A gente precisa abrir os nossos olhos, tá bom? Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo de número 1. Deixa eu falar aqui a boa noite para a irmã Lúcia, boa noite para a irmã Marineide, boa noite para o irmão Ivan, boa noite, gente. Deus abençoe vocês. E todas as pessoas que já passaram aqui, eu de repente não falei o seu nome, tá? Fica chateado não. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Deixa eu fazer aqui um parênteses. As pessoas pensam assim, nossa, mas você vê o Eucana era o homem que ele subia para adorar a Deus, ele tinha 2 mulheres. Como é que pode? Um homem ia subir para adoração, mas ele tinha 2 mulheres. E Deus não repreendia ele e tal. Irmãos, isso aqui é o resultado, né, do que eu estava falando agora há pouco. Da pessoa, ela vai desviando o caminho dela ao ponto de chegar nisso aqui, ó. O cara ter 2 mulheres e achar que tá legal, tá adorando a Deus. Tá cheio de gente assim, irmão. Né? Tem gente julgando Eucana, quando na verdade ele devia olhar para a sua vida. Né? Tem gente que tá dentro da igreja julgando assim, nossa, Eucana tinha 2 mulheres. E mesmo assim ele subiu para adorar. Tem gente que está assim, irmão. Talvez ele não tenha 2 mulheres, mas ele tem outras coisas que são aos olhos de Deus abomináveis. E ele tá ali adorando a Deus, ou tá ali servindo a Deus, né, dizendo que está servindo a Deus. E isso é sério, né? Um dos mandamentos muito presente em todo o tempo, quando Deus está ali falando com o seu povo, ao longo de toda a antiga aliança, e Jesus reafirma isso na nova aliança, é quando Deus adverte o seu povo de não entrar em aliança com os povos da terra, como diz o Senhor, né? O que é isso que Deus está dizendo? Não se ajuntar com o povo da terra. Deus fala em alguns lugares da Bíblia para o povo não copiar os seus costumes, né? Não copiar dos povos que eles iriam encontrar, não ter aliança, não ter aliança mesmo, né? De nenhum tipo com aqueles
com aquelas pessoas. Mas por que Deus dava esse tipo de mandamento ao seu povo? E hoje ele ainda continua servindo para nós. Deus dava esse mandamento que era para o povo justamente não se misturando ali, não trazer para o meio deles costumes que eles começavam a ver no meio dos outros povos que não serviam a Deus, e eles achavam aquilo bacana, achavam legal, quando daqui a pouco aquilo já, entendeu? Já estava no meio deles ali, entendeu? O cara, criancinha, via ali o pai negociando com um cara de uma outra terra, e ele via que o pai tinha aliança e tal, e ele pequenininho ali, com 2, 3 aninhos, 4, começava a crescer no meio daquilo, vendo aqueles outros povos, enfim, e muitas vezes o pai já não ensinava mais a palavra como deveria, e daqui a pouco, quando aquela pessoa crescia, ele começava a fazer igual. E aí, é por isso que a Bíblia a gente vê relatos de pessoas assim como Eucana, um homem que adorava a Deus, mas ao mesmo tempo tinha ali 2 mulheres. E ter 2 mulheres nunca foi um costume, né? Nunca foi algo que Deus aprovou, porque esse costume não era um costume do povo de Deus, era um costume de povos estranhos. Povos estranhos viam casamento como alianças políticas, como alianças de exército, para unir famílias, para lutar em guerras, para unir patrimônios, né? Para unir forças políticas. E eles viam casamentos dessa forma, por isso que um homem muitas vezes tinha 2, 3 mulheres. Os faraós tinham muitas mulheres, né? Então não era um costume que Deus aprovava ou que Deus deu ao seu povo, mas o povo de Deus foi trazendo para o meio deles. Mas é tão incrível, eu estava meditando nisso, né? Como Deus é maravilhoso e Deus é tão fiel, misericordioso em agir no meio da nossa vida caótica, né? Porque você vê aqui um cenário de uma família tão caótica como era essa família que a gente vai falar, essa família de Eucana, mas o Senhor, tão maravilhoso e ainda na sua grande misericórdia, age no meio dessa família. Como Deus é lindo, né? Como Deus é bom, como Deus é fiel. E aí diz que esse homem tinha 2 mulheres, uma chamava Ana e a outra chamava Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Versículo 3. E subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ófine e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque ele a amava. Ana, porém, porque ele a amava. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer ou para deixá-la triste. Eu quero que você marque na sua Bíblia essa palavra, sua competidora, sua adversária. Eu quero que você marque, porque existe um adversário, existe uma competição. E Deus não quer que a gente entre nessa competição. Amém? Né? O mundo, o tempo todo, nos convida a essa competição. E é por isso que tem tanta gente frustrada, porque não alcança, não consegue alcançar aquele nível. Então a pessoa se sente o quê? Automaticamente fracassada, né? Fracassada. Mas quando você entende que você é uma pessoa única e que Deus tem um propósito para a sua vida, que também é único para você, você para de competir com este mundo e com as pessoas, amém? E passa a viver em função de descobrir e cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida, amém? Isso é uma das primeiras coisas que eu quero que você guarde aqui dessa palavra, que foi o que me chamou a atenção ontem quando a pastora pregava, sobre a competidora. Quem tem sido a Penina na sua vida? O que tem se tornado a Penina na tua vida? O seu competidor, a sua competidora. A competidora de Ana, ela
servia para fazer uma coisa, sabe qual é? Tirar Ana do foco de um propósito que Deus tinha para a vida dela. Né? Tirar Ana de um foco, de um propósito. Mas como nosso Deus é maravilhoso e ele tem o poder de até mesmo transformar a maldição em bênção, a gente sabe que essa história vai virar. Amém? Então diz aqui que a Penina irritava Ana o tempo todo. Deixava Ana triste, chateada, frustrada. Porque quando Ana olhava para ela, Ana era uma mulher estéril, não tinha nenhum filho. Quando ele olhava para Penina, Penina era uma mulher cheia de filhos. Era parideira. Era aquela mulher que estava ali cheia de filhos. E naquela época era um status, né? Para a mulher que gerava muitos filhos. A mulher que era tida como fértil, né? Era um status muito grande para a mulher. Então Ana ficava se sentindo a pior pessoa do mundo. A inútil, porque ela não conseguia chegar à altura de Penina. Então diz aqui, versículo de número 7. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, sobre sua cabeça não passará navalha, ou ele nunca cortará o cabelo. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, fez Eli atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Anote isso aí. As pessoas muitas vezes não vão entender o que Deus está fazendo, né? O que está acontecendo na sua vida. Principalmente quando você decide se levantar daquele lugar do choro errado e ir para o lugar do choro certo. Existe o choro certo e existe o choro errado. Ana, por anos e anos, chorava um choro errado. Que choro errado e o choro certo, pastora? Qual é o choro errado? O choro errado é o choro da autopiedade. É o choro da afronta, quando você aceita, porque a Ana, ela aceitava aquela afronta no coração dela. Da outra, né? Da competidora, a Penina. Ela aceitava aquilo dentro dela. Ela deixava aquilo envolver as emoções dela. Ela deixava ser tomada por aquele sentimento na alma dela. Que aquilo foi gerando dentro dela o quê? Uma ferida de amargura. E a Ana foi gerando dentro dela uma ferida de amargura. Quando, na verdade, a Ana era chamada para gerar algo para Deus. E, irmãos, quando você começa a ver por esse lado, a gente vê que Deus, ele é perfeito em todas as coisas. Deus, ele é onisciente. Ele tem a onisciência, ele sabe das coisas antes delas acontecerem. E muitas vezes a gente olha e fala assim, até eu já preguei, né? A Bíblia diz, Deus cerrou a madre de Ana. Mas aí a gente fala assim, não, gente, eu já preguei assim. E eu já vi pregadores também pregando assim. Claro, gente, que a Bíblia está dizendo que foi Deus que cerrou a madre, mas a gente sabe que não foi Deus que cerrou. Não é da vontade de Deus que a ninguém... Isso aqui era uma maldição, era alguma coisa na vida da Ana. Não, gente, hoje eu olho e vejo que Deus cerrou a madre de Ana. Foi o próprio Deus. Preste atenção, as coisas que estão escritas na Bíblia, não existe nada escrito por acaso. A forma como as coisas estão expostas na Bíblia. Se a gente crê que quem
inspirou a palavra do Senhor, foi o próprio Espírito Santo. Então não tem isso de que escreveu uma coisa, mas queria dizer outra. O que está escrito é o que realmente Deus quer nos ensinar. Está escrito que Deus cerrou a madre. Sabe por que Deus cerrou a madre de Ana? Embora Deus tinha para ela um propósito, para que ela gerasse algo para o Senhor. É porque a partir das feridas que Ana tinha, Deus não queria que Ana gerasse nada a partir de suas feridas. Então eu creio que a madre de Ana ser estéril, cerrada, também fazia parte do propósito de Deus. Porque Deus só permitiu que a madre de Ana abrisse a partir do momento que Ana saiu do choro errado e foi para o lugar do choro certo. Amém? O que eu quero dizer? Que tem coisas na nossa vida que elas só vão ser destravadas. Não é depois que você assistir um seminário, que você fizer o cursinho online, né? Que é oferecido para você da internet. A sua vida ela só vai destravar, o propósito de Deus só vai destravar na tua vida quando você realmente sair do foco errado e for para o foco certo. Quando você deixar de buscar, sabe, um objetivo na sua vida, um objetivo porque você está sendo pressionado, porque você está sendo humilhado, porque você está sendo ferido. Deus não quer que o propósito dele seja gerado a partir de uma ferida. Amém? O propósito de Deus, aonde há ferida, primeiro é gerar cura, para que depois desta cura, o propósito dele seja gerado. O propósito de Deus é gerado, tem que ser gerado em um ambiente purificado. Você olha, quando Deus vai gerar Jesus, ele escolhe uma moça jovem, virgem, né? Quando as coisas do Senhor, os propósitos de Deus que vai mudar gerações muitas vezes, que não vai mudar só a sua vida, porque é muito mesquinho, né? A gente ouve hoje uma teologia barata que quer ensinar as pessoas a buscar por uma mudança de vida só para elas, quando na verdade o reino é coletivo. Os propósitos de Deus são geracionais. Você entende? Deus não tem propósito mesquinho e egoísta para ninguém. Então, ao invés de ensinar as pessoas a pensar num propósito de Deus coletivo, num propósito de reino, sabe, do Senhor para a vida das pessoas e que vai alcançar não só ela, mas gerações, hoje a gente não vê pessoas pensando em gerações. Você sabe quem que está pensando em gerações? Sabe quem? Os propósitos de Satanás. A gente vê que as forças malignas estão mais voltadas para investir. Você vê que o inimigo está investindo pesado na próxima geração, que é as crianças. Quando você olha para a vida de muitos crentes e você não vê os crentes investindo nas suas crianças. Olha para dentro das escolinhas de igreja, como muitas vezes a escolinha não tem uma atenção verdadeira de preparar aquelas crianças para de fato serem discípulos do Senhor. Muitas vezes a escolinha tem sido só um entretenimento. E quando você olha para as forças espirituais malignas, você vê eles investindo na próxima geração de uma forma muito consistente, muito pesada. Enquanto muitas vezes o povo de Deus fica ali com aquele egoísmo, buscando só, sabe, um propósito para mim. Não, o propósito que tem a ver comigo é um propósito coletivo também. Então Deus não permitiu que Ana gerasse. Porque o que Ana queria? Um filho para ela. Mas Deus não tinha um filho para ela. Deus tinha um propósito. Um propósito que ia mudar gerações. Você olha para a vida do filho que Ana gerou depois, lá na frente, né? Que é o Samuel. E você vê o que Samuel foi para o povo de Israel. Então, mais do que satisfazer um desejo do coração de Ana, que até aqui, esse desejo tinha uma motivação errada. Por que Ana queria ter um filho? Para provar que ela podia gerar, para poder tirar a vergonha dela, para esfregar na cara da competidora dela, entendeu? Era essa a intenção do coração de Ana. Mas o que Deus tinha para ela era algo maravilhoso.
Era algo muito além. E por isso Deus não queria que Ana tivesse aquilo dentro dela mais. Deus não podia permitir que Ana gerasse a partir de suas feridas, de suas intenções erradas. Deus não podia deixar ela gerar o que ele tinha como um propósito para gerações. Amém? E aí a Bíblia continua dizendo que ela foi perseverando em oração e Eli achou que ela estava embriagada. E ele disse para ela, versículo 14, então disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu não sou uma mulher, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua filha como filha de Belial, né? Como uma mulher maligna. Porque da multidão dos meus cuidados, ou da multidão das minhas amarguras e dos meus desgostos é que tenho falado até agora. Versículo 17. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Versículo 18, e disse ela, ache a tua serva graça diante dos teus olhos. E assim a mulher se foi ao seu caminho, e ela comeu, e ela bebeu, e o seu semblante já não era mais triste. Oh, glória a Deus, a ferida foi fechada. A ferida foi curada. Ana saiu dali grávida? Não. Ana não saiu dali grávida, mas ela saiu dali, sabe como? Curada. E quando se permite a cura entrar, entenda, o propósito não era a cura. Tem gente que pensa assim, o dia que eu receber essa bênção, eu vou ser curada, eu vou ser melhor, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Não, você primeiro precisa deixar Deus curar você por dentro, para que aquilo que Deus tem para você seja gerado. Porque Deus não vai deixar você gerar algo para Ele a partir de suas feridas. Deus não quer que você gere algo a partir das suas feridas. Porque hoje que a gente vê no meio evangélico são pessoas que estão gerando coisas a partir de suas feridas. E elas estão dizendo que estão gerando para Deus, mas não estão. E é isso que tem causado um estrago enorme no povo do Senhor. No povo que está seguindo muitas vezes aquela pessoa. Ele está gerando a partir de suas feridas. Ele nunca deixou ser curado. Ele nunca deixou ser tratado. A desculpa que ele tem é que ele está em Cristo e nova criatura ele é. Que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ah, mas não é assim mesmo. Quando se há uma ferida, não é assim que as coisas funcionam. Os teus pecados podem ter sido, sim, perdoados diante do Senhor, a partir do momento que você conheceu Jesus, entregou sua vida para Ele. Mas a sua alma, ela continuará ferida. Ela continuará com aquela ferida aberta dentro de você. Se você não permitir que Deus te dirija no processo que Ele tem para a sua cura. Não existe regra para esse processo. Porque Deus sabe tratar com cada um no seu particular. Porque cada um sabe o que carrega. Cada um sabe o que está carregando. Talvez você venha de uma história de família pior do que a de Eucana. Onde talvez você teve um pai que ele não tinha só duas mulheres, ele tinha várias mulheres, ele se prostituía na rua. Você talvez venha de lá que você cresceu e via sua mãe chorando, sofrendo na mão de um pai alcoólatra, prostituto. E isso causou muitas coisas na sua vida, que talvez você não tenha nem noção. Você está em Cristo hoje, perdoado pelos teus pecados, mas a tua alma, ela não é resolvida dessa forma. Não seja uma pessoa ignorante. As tuas feridas, não é assim. Não é assim. E aí as pessoas estão ali fazendo coisas em nome de Deus a partir de suas feridas. Quando na verdade lá dentro do seu coração, de verdade, ela só faz as coisas do jeito que faz
E não é por direção de Deus, é por causa daquilo que está ali dentro aberto. E é incrível que muitas vezes quando a gente faz um atendimento de libertação com as pessoas e nós começamos a tratar de alguns assuntos difíceis para a pessoa, que ela pensa que já esqueceu, e é incrível como aquilo quando vem para fora, vem com uma força, que a pessoa diz, nossa, nem eu imaginava o quanto isso ainda doía. Eu não imaginava o quanto isso mexia comigo. Deixa eu pedir aqui, amor, pega um pouquinho de água para mim, por favor. Então, o que acontece? Deus não quer que você gere nada enquanto você estiver dentro de uma ferida, dentro de você uma ferida. E às vezes, é o que acontece, as pessoas chegam na igreja e o pastor, ao invés de identificar isso na pessoa, sabe o que? A primeira coisa que ele identifica, qual é o dom? Né? Qual é o dom? E já dirige aquela pessoa para produzir algo dentro da igreja por causa do seu dom. Ah, esse aqui toca, vamos já pôr para tocar. Esse aqui canta, vamos já pôr para cantar. Esse aqui prega, vamos já pôr para pregar. E aí aquela pessoa, ela começa a gerar algo ali a partir de uma ferida, o seu coração ferido, entende? E não, aquilo não é curado, aquilo não é tratado, aquilo parece... E fazer isso com uma pessoa é uma maldade, porque isso é você fazer aquela ferida grande, criar uma casca, entende? Por fora, quando na verdade por dentro aquela ferida está inflamada ainda. E ela não é curada. Então, e aí, quanto mais o tempo passa e quanto mais aquela pessoa se envolve nas coisas de Deus, no trabalho de Deus, nas coisas que ela está buscando ali, quanto mais ela vai passando o tempo, mais difícil fica para curar. Porque mais difícil vai ficando para ela admitir. Porque quando você fala sobre isso que eu estou te falando com uma pessoa que é recém-chegada na igreja, ela de pronto... Se ela recebe essa mensagem, ela de pronto já... Não, pastor, então eu quero abrir meu coração. Aí a gente senta e aquela pessoa abre o coração, põe tudo para fora, não esconde nada. Agora, irmão, quando a gente vem e fala disso aqui para pessoas que já estão no evangelho há muitos anos e seguiram suas vidas sem serem tratadas, como isso é difícil. Porque aquelas pessoas cria-se a casca. A ferida tá lá, mas cria-se a casca. A casca do orgulho. Mas eu já estou na igreja não sei quantos anos. Mas eu já sou líder não sei das quantas. Mas eu já sou fulano de tal. A pessoa já, de repente, já atingiu uma alta posição dentro do lugar. Ela já está no nível que, meu Deus, quem é essa pastora aí que está achando que pode falar desse jeito? Quem ela é, de onde ela saiu, né? Eu sou a voz do que clama no deserto, como dizia o profeta Elias. Todo esquisitão lá, né? Imagine o homem que Elias era, vivendo coberto de pelo, de animal, e comendo mel silvestre, mel e gafanhotos. Ah, meu Deus, mel silvestre e gafanhoto, né? Quem era ele, né? Quem era ele? Quem era Elias? Quem era Elias? Não, eu tô com Elias na cabeça, gente. Esses dias estou meditando tanto em Elias. Elias também era outro esquisitão, né? Mas quem era João Batista, né? Para se levantar, como ele falava com os religiosos, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir, né, da ira vindoura? E Elias, oh meu pai, João Batista começou a confrontar os fariseus, os religiosos, homens, né, chefes de sinagoga, homens importantes. E ele confrontava aquelas pessoas e ele morreu, mas ele até o fim confrontou, não se calou, né? Ele não se calou. E às vezes tem pessoas como o Herodes, né? Que mandou matar o João Batista, tentando calar a voz profética.
Mas a voz profética vem de Deus. Se mata um, Deus traz outro. Deus levanta outro para falar. Não adianta, né? As vozes que Deus quer levantar não se calarão, né? Porque se tentarem calar uma, Deus levanta outra e outra e outra e vai sempre se levantando. E diz aqui a palavra do Senhor que, versículo de número, eu estava lendo 18, que Ana, ela comeu, bebeu e já não era mais triste o seu semblante, a ferida fechou. Ela não saiu grávida, ela ainda não estava grávida, mas aquele dia foi um dia diferente. Porque todas as vezes, diz aqui no começo, que eles subiam na adoração, a Ana não comia, ela só chorava. Ela só chorava. Ela não participava das celebrações, ela não conseguia se alegrar com nada. O marido dela trazia uma porção maravilhosa, presenteava, honrava ela na frente das pessoas, honrava, né, na medida do possível ali. Porque a maior desonra ele já cometia, né, sem saber. Mas ele tentava fazer o seu melhor dentro do seu entendimento ali. Mas a Ana não conseguia se alegrar com absolutamente nada. Ela não conseguia participar de nada. Nada trazia uma alegria no coração. Havia uma ferida. Havia algo dentro dela, né? Quando isso aconteceu, essa cura, essa ferida fechou, no altar do Senhor, na presença de Deus, que é o lugar do choro certo. É o lugar do choro certo. O choro certo não é o choro do arrependimento, é o choro que você realmente entrega na mão de Deus aquele propósito. Como ela fez, ela falou assim: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, eu gerar um filho, ele será do Senhor. Ele será do Senhor. Ela não disse: Senhor, se eu gerar esse filho, ele vai me tirar a vergonha. Se eu gerar esse filho, nunca mais essa penina vai me zombar. Se o Senhor me der esse filho, nunca mais eu serei vista como a estéril. Senhor, Senhor, olha para mim. Não, ela chorou entregando na mão de Deus. Senhor, se eu tiver este filho, o Senhor me der este filho, ele será do Senhor. É para o Senhor. Deus, é como se ela tivesse falado: Senhor, tá, eu entrego nas tuas mãos, mas tira essa angústia. A Ana, ela se cansou de sentir o que ela sentia. Ela se cansou do que ela estava se tornando, da mulher que ela estava se tornando, da pessoa que ela estava se tornando. Ela se cansou de ser isso. E ela foi lá no altar de Deus. E não só pedir um filho, ela foi pedir esse filho para... Ela falou assim: olha, Deus, eu até devolvo ele para o Senhor, mas eu só quero ser livre, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais sentir essa tristeza, eu não quero mais sentir essa angústia, eu não quero mais sentir essa coisa horrorosa, eu quero que o Senhor tire isso de dentro de mim. Tira, me livra disso. E ela pôs ali, derramou, a Bíblia diz que ela derramou sua alma por inteiro. Esse é o choro certo. Esse é o choro certo. Nem todo choro, né? Deus está vendo suas lágrimas. Nem toda lágrima Deus está vendo realmente. Nem toda lágrima é para o Senhor. Porque sabe o que acontece? Nem toda lágrima realmente tem a motivação certa. Uma lágrima, para Deus ver essa lágrima e poder realmente atender a esta lágrima, ela precisa ter uma motivação correta. Amém? Deus não vê toda lágrima, não é toda lágrima que Deus vê. Porque a Ana passou anos e anos e anos chorando, como está aqui na palavra do Senhor. Ela passou anos e anos, todas as vezes eles iam na casa do Senhor, a Bíblia diz: Ana não comia, Ana só chorava. Ana não comia, Ana só chorava. Ana não comia, Ana só chorava. E Deus nunca viu essas lágrimas dela, nunca pôde, né? Até Deus vê, mas Deus não pode se mover dentro dessas lágrimas. Deus nunca pôde mover nada na vida de Ana por causa daquelas lágrimas, que é o que eu estou chamando hoje aqui do choro errado. O choro errado, o choro da autopiedade, o choro da frustração, o choro da competição. Porque Ana queria ter um filho para mostrar para Penina que ela não era uma mulher fracassada. Por que você busca as coisas que você busca? Será que não é para provar para as pessoas? Não é para provar para o seu pai que um dia te disse que você não ia ser ninguém? Para provar para aquela pessoa que um dia te humilhou, que um dia falou que você não ia ser nada?
Aquela pessoa que te rejeitou. Irmão, a pior coisa é uma pessoa que faz algo a partir de uma ferida de rejeição. E quantas pessoas estão hoje buscando produzir algo a partir desta ferida? Foram rejeitados em algum lugar. E aí, a partir dali, se levantam para provar. Tipo assim, você não me aceitou, então eu vou te mostrar o que você perdeu. Eu vou te mostrar quem eu sou e o que eu podia te proporcionar. E aí a pessoa se levanta para vencer. É um Jefité da vida, né? Gosto muito de meditar ali na palavra do Senhor que fala sobre Jefité, em Juízes. É um Jefité da vida. Tá buscando fazer algo para provar que ele pode. Para provar que ele consegue. Que ele não é aquilo que falaram. Não importa o que falaram de você. Porque nesse dia que Ana se pôs na presença de Deus, ela já não se importava mais com que a Penina. Você vê que ela foi embora já feliz, com um semblante alegre. Ela foi embora outra mulher. Penina, será que a Penina nessa volta, Penina parou de provocar? Eu creio que não, Penina continuou sendo Penina. Preste atenção, às vezes você fica pensando, não, fulano vai mudar, tal. Às vezes quem precisa mudar somos nós. Nós precisamos ser curados. Porque talvez peninas sempre serão peninas. Amém? As peninas que existem por aí para tentar te provocar, para tentar te humilhar, para tentar dizer que você não é nada, que você não é ninguém. E o diabo muitas vezes só levanta essas pessoas porque ele sabe a ferida que você tem dentro do seu coração. Então ele fica levantando essas pessoas no seu caminho para te provocar e te cutucar e fazer com que essa ferida sempre esteja sangrando dentro de você. Mas a partir do momento que você deixa Deus curar você, a partir do momento que você deixa Deus pôr remédio nessa ferida, acabou, o que vão falar não importa. Você agora vai viver para gerar para Deus. E isso é tudo, isso é o que importa. Não importa se as pessoas vão olhar para aquilo que você está gerando e vão menosprezar, vão dizer que o que é isso que ele está fazendo, isso não é nada. Não importa o que eles acham, importa você saber, ter no seu coração a certeza que o que você está gerando é para Deus. Amém? Não importa o que os outros vão achar, não importa se vão, falar que é fracasso, que é qualquer coisa, porque você está gerando para Deus. Amém? Você está gerando para Deus a partir de agora. Não mais a partir de suas feridas, mas a partir de uma alma curada. De uma alma reposicionada no Senhor. Uma alma que agora tem um objetivo correto diante do Senhor. Amém? E aí diz a Bíblia que ela desceu, versículo 19, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a sua mulher, né, ou se deitou com ela, e o Senhor se lembrou de Ana. Oh, glória! Deus pôde agora atentar para aquela mulher, porque naquele dia Deus olhou e disse, agora sim, eu vou abrir a madre dela, porque agora sim ela vai gerar o meu propósito, ela vai gerar o que eu tenho para a vida dela. Porque o que eu vou depositar nela é meu. E eu não podia deixar, eu cerrei a madre dela, porque eu não podia deixar esta mulher gerar para mim a partir de sua alma amargurada e ferida. Amém? O que Deus queria em específico na vida de Samuel. A gente olha e a gente vê que Samuel foi o profeta na Bíblia, irmão. Vamos dizer assim, eu acredito, um dos profetas, ou talvez até mesmo o profeta mais santo que a Bíblia relata. O profeta Samuel, um dos profetas mais santos que a Bíblia fala. Um homem que andou na presença de Deus desde o ventre da sua mãe. Um homem que realmente andou na presença do Senhor desde o ventre de sua mãe, né? Que bonita é a história de vida do profeta Samuel.
o qual Deus preparou para que ele já nascesse. Ele nasceu numa família caótica. A família da mãe dele, né, o pai de Samuel, era uma família perturbada. Quantas famílias evangélicas estão vivendo contextos talvez bem parecidos, né? Vão à igreja, fazem até a obra, mas é uma perturbação, né? A vida familiar, o contexto ali. E era assim. Era uma família que todo ano ia adorar o Senhor, todo ano ia sacrificar o Senhor. Mas olha que caos nessa família, né? Mas como Deus tinha um propósito para Ana Geraldo, para ele, Deus cerrou a madre dela por um tempo, até que Ana permitisse ser curada, porque o que Deus queria gerar nela precisava de um ambiente saudável. Embora ele nasceu numa família caótica, o coração e a alma de sua mãe se tornou esse ambiente de paz, esse ambiente de cura. Porque você imagina Ana gerando um filho, o profeta Samuel, enquanto ela ainda tinha o coração dela todo cheio de amargura. Enquanto ela ainda pensava, tô gerando agora, vou mostrar para ela, para essa Penina, que eu não sou um fracasso. Né? Imagine Ana dentro de sua alma. Você sabe, é provado cientificamente que tudo aquilo que uma mãe sente, o bebê sente. Que tudo aquilo, né? E Deus preparou que o ambiente não o ambiente talvez família, mas o ambiente que foi primeiramente o útero de sua mãe, as emoções de sua mãe foram organizadas, foram curadas, foram estabilizadas, porque quando Ana saiu dali naquele dia, a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais triste, ela já saiu feliz, ela saiu em paz, ela saiu dentro dela. Você já provou isso? Você, talvez em volta de você tá um caos, né? Mas dentro de você Deus deposita algo tão gostoso assim, tão maravilhoso, que nada que as pessoas falam lá fora te atinge. Você fica tão assim. Você já saiu de um culto assim, né? Ontem muitas mulheres saíram assim, né? Do culto, né? Você já saiu de um culto assim, onde você deixou em casa uma vida, tanto problema, mas aquele dia a palavra veio, te pegou por dentro, te rasgou, né? Te abriu, fez uma cirurgia, né? Te arrancou aquilo, Deus colocou remédio, costurou e você sai. O problema ainda tá lá, você sabe que o problema ainda tá lá, mas você já sai em paz, você já sai com a sua alma, o seu interior curado, né? O seu interior estabilizado, os problemas já tá tudo resolvido. Não é essa ilusão que a gente tenta colocar, porque se você tenta pregar para as pessoas, não, tá tudo resolvido, aí a pessoa sai dali nas nuvens, quando ela se depara com o problema dentro de casa, ela volta para aquele lugar de tristeza. Não é isso. Talvez você sai dali, né? Mas aí você sai naquela paz. Você ainda vai encontrar um cenário de dificuldade. Como Ana, ela encontrou ainda a Penina lá. Penina ainda estava lá com aqueles montes de criança dela, jogando na cara de Ana, de que Ana não tinha nenhum filho. Mas a Bíblia diz, Ana naquele dia já saiu. Ela já saiu tão em paz. E é essa paz, é essa coisa boa que Deus quer colocar dentro de você. Essa coisa boa, que não vai permitir, que você não vai permitir que nenhuma crítica daqueles que querem te derrubar venha sobre você. Você não vai entrar na competição. Penina, sua competidora, a irritava, diz a Bíblia. Mas Deus chamou Ana e disse, ei, vem aqui, sai dessa competição, não é isso que eu quero para você. Deixa a Penina competir sozinha. Deixa ela competir sozinha. Não entra em competição com ninguém, não entra em nada com ninguém. Se volta para Deus, para descobrir o que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, aonde Deus quer te colocar, onde Deus quer te inserir para ser resposta dele, para gerar algo que vai transformar
não só a sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas, como foi o caso do filho que Ana gerou. Samuel não transformou a vida de Ana, ele transformou a vida da nação de Israel. Samuel foi um grande profeta, uma grande boca do Senhor, poderosa, sobre o povo de Israel. Então, Deus ele quer te colocar, existe algo que Deus quer gerar na tua vida, que vai fazer a diferença na vida de muitos. Amém? Né? Então não se preocupe, não pare com isso, de perder tempo em tentar ser melhor, em tentar provar para as pessoas que você não é, Eu vou mostrar, sabe, que eu não sou o que essa pessoa disse. Você não tem que mostrar nada. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Eu vou mostrar para aquela pessoa que disse que eu não ia ser ninguém. Eu vou mostrar que eu posso ser alguém. Aquela pessoa que disse que eu sou uma burra. Eu vou mostrar. Eu vou lá, vou estudar. Vou tirar não sei quantos diplomas. Para mostrar que eu não sou burra. Para mostrar que eu não sou. Vou mostrar para o meu ex-marido, como tem mulheres. Vou mostrar para o meu ex-marido que disse que eu não tinha capacidade, né? Que se ele me largasse, que eu ia morrer de fome. Então eu vou mostrar para ele, aquele meu ex-marido que me trocou por uma mulher mais jovem, que me trocou por uma pombagira, e eu vou mostrar para ele a mulher que ele perdeu. Tem muitas pessoas vivendo nesse objetivo de alcançar algo, de gerar algo para provar para alguém que ele pode, que ele não é aquilo, que ele não sei o quê. E o propósito de Deus? Não interessa o que as pessoas falaram. Que Deus possa te curar hoje, nessa oração que a gente vai fazer aqui agora. Que você abra o seu coração e você seja curado. Seja curado. Talvez você foi rejeitado num cargo na empresa, porque disseram que você não tinha capacidade, que você não tinha perfil, né? Você não tem o perfil, aquilo acabou com você. E você tá aí tentando provar, né? Eu vou mostrar para eles. Talvez você foi rejeitado dentro de uma igreja. Você foi rejeitado por pessoas, por líderes religiosos, que disseram que você não tinha chamado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quantas vezes eu vi pastores dizendo para obreiros que estavam ali se esforçando, às vezes, para fazer algo para o Senhor, tentando, às vezes, até agradá-lo para poder alcançar alguma coisa. E eu via pastores falando assim para aquele obreiro: irmão, você não tem chamado. Essas pessoas vão prestar conta a Deus, porque isso é absurdo. Isso é absurdo. Às vezes dizer para o obreiro que ele não tinha chamado, sabe por quê? Porque ele mandou aquele obreiro fazer um culto e deu um alvo de um valor de oferta, e aquele obreiro não atingiu aquele alvo. Aí ele fala assim: tá vendo, irmão, você não tem chamado. Quem não tem chamado é esse tipo de pastor. Isso não é pastor não, irmão. Desculpe falar. Oh, Deus. Eu sempre falo: Deus, não vou falar disso, mas Deus não tem. Deus coloca na boca, tem que falar. Falo: Deus, hoje eu não vou falar nada disso, Senhor. Não vou falar ministerialmente para ninguém. Mas Deus fala: não, vai falar. Eu falo: amém, amém. Sabe por quê? Porque eu creio que também no ministério, dentro dos ministérios, no geral, tem muita gente doente. Tem muita gente que não está gerando Samuel. Tem muita gente que está gerando a partir de suas amarguras, dores, rejeições e tantas outras coisas. E isso não é para Deus. Quando você não gera num ambiente de cura, você não está gerando para Deus. E a cura, ela traz isso. A cura, ela faz com que a pessoa não se importe mais com a Penina. Não importa mais. Ana saiu dali, não importava mais a Penina para ela.
Não importava mais quantos filhos tinha Penina. Você não vê mais Ana pensar nisso. Não importava mais as provocações de Penina. Não, Ana agora não estava mais no coração dela com o propósito de competir com Penina, de provar nada para Penina. Agora Ana queria gerar para Deus. Ana queria fazer algo para o Senhor, porque agora seu coração estava livre daquela amargura, livre daquela ferida. Em nome de Jesus, vamos orar? Que hoje haja cura no seu coração, que hoje você seja livre das amarras que o diabo colocou você, as amarras de feridas profundas que foram provocadas por palavras, talvez desde a sua infância. Você ouviu na escola, você ouviu dos seus pais, você ouviu dos seus parentes, você ouviu de pessoas que te criaram, porque talvez você foi abandonado pelos seus pais e foram criados por outras pessoas que te pegaram para criar, mas que não te deram amor. Te criaram ali, jogado e sempre esfregando na tua cara que você era um bastardo, que você não prestava, que quando via um problema e você falava, tá vendo? É igual sua mãe, não presta, é igual o seu pai, não presta, é igual isso, não vale nada. E você cresceu e hoje você tenta ser melhor para provar para as pessoas que você não é o que elas diziam. Pare com isso. Comece a viver, não para provar nada para ninguém, mas comece a viver para gerar os propósitos de Deus para a tua vida. Se volte para isso, se aplique nisso, gaste suas forças nisso. Gaste a partir de agora suas forças em fazer aquilo que Deus tem para você. Em conhecer o propósito de Deus para você, em gerar algo para Deus. Eu quero gerar para Deus, eu quero gerar para Deus. Eu não quero mais gerar para atender a expectativa humana. Eu não quero mais gerar para mostrar para ninguém que eu posso, que eu consigo, que eu tenho. Eu consegui minha casa, arrumei, agora eu quero convidar aquele familiar que um dia me humilhou, porque eu morava lá no barraco, eu morava lá na casinha humilde, e aquele familiar me humilhava. Agora eu tenho a minha casa linda, que eu construí, então eu vou chamar ele aqui para ele almoçar na minha casa, que é para ele ver tudo que eu conquistei. Não faz isso. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não faz isso. Pede ao Senhor que te cure, que te limpe, que te liberte. Você não precisa e não deve tentar gerar nada na tua vida para provar nada para ninguém. Sai da competição. Não há competição. Amém? Não há. Nós somos únicos diante de Deus. Você não está aqui nesse mundo competindo com ninguém. Com ninguém. Hoje há competição até no meio evangélico, igrejas competindo para ter mais povo, para ter mais isso. Quando na minha igreja tem mais, na minha igreja tem mais, na minha igreja tem mais. Gente, não é competição. Nós estamos gerando para Deus. Se nós estamos gerando para Deus, não importa. Não importa se um está gerando 1 milhão e o outro está gerando 1000, o outro está gerando 100, o outro está gerando 10. É para o reino, é para o Senhor. Tudo conta, são almas, são vidas para o céu. Glória a Deus. Se ali é 10, mais 10. Se ali é 100, opa, glória a Deus, são mais 100 para o reino de Deus. Se ali é 1000, mais 1000 para o reino. Se ali é 10.000, mais 10.000 para o reino. Glória a Deus. Quem perdeu, quem tem que perder é só o inferno. Amém. Não tem que ter isso, gente. Não tem que ter competição. Para. Não estamos competindo com ninguém. A gente sabe que no mercado de trabalho tem a competição lá e tal. Mas aquele que é de Jesus, até nisso ele precisa ter um foco. Porque, embora lá exista competitividade no mercado de trabalho, mas você precisa entender se aquele lugar também é para você. Porque às vezes não vale a pena lutar para estar naquela vaga se não é propósito de Deus. Porque se for um propósito de Deus, você vai entrar. A gente olha para o livro do profeta Daniel. Ali era uma competição. Quando todos aqueles jovens são recrutados para viver na presença do rei ali, porque o rei ia escolher os jovens que iam estar na sua presença, que iam assistir perante ele no
palácio. Ele recruta jovens de todos os lugares ali da Babilônia, fora tudo, e traz e começa a tratar aqueles jovens para poder no final, né, daquele preparo, ele escolher alguém. Ali era uma competição. Só que você vê Daniel indo na contramão do preparo. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, você vê aqueles homens indo, todos eles, os outros comiam da mesma comida que tinha na mesa do rei. E Deus fala para Daniel, não come disso. Aí Daniel chega pro responsável, que é cuidar da alimentação deles, que é cuidar deles, e fala, olha, eu não quero comer dessa comida. Eu quero comer diferente. Meu cardápio é Deus que dá. Mas se você comer, você vai ficar mais fraco, você vai ficar pior do que os outros jovens. Quando o rei vê, vai cortar minha cabeça, porque eu tenho que cuidar de vocês, porque depois o rei vai olhar, vai selecionar. Mas Daniel falou, não, eu vou entrar no cardápio de Deus. Se Deus tiver esse lugar para mim, eu vou entrar lá. Eu não preciso andar no cardápio dos homens. E Daniel se preservou no cardápio de Deus. E Deus o colocou naquele lugar. Amém? Por mais que a gente fale assim, não, mas o mercado de trabalho tem a competição. Mas, claro, eu vou me preparar, você vai estudar, você tem que fazer isso, né? Você vai estudar, você vai se preparar para aquele cargo que você almeja. Estude, mas acima de tudo, ore. Busque o Senhor e peça a Ele, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? É este lugar que o Senhor quer me pôr? O Senhor tem propósito comigo aí? E se Deus falar, tenho, além de se preparar, se coloque na mão dele e diga, Senhor, se for para a tua glória, eu vou entrar lá. Ah, mas tem gente tentando te derrubar, puxar o teu tapete, mas Senhor, se é para a tua glória, se é da tua vontade que eu esteja ali, eu quero estar nas tuas mãos para cumprir o que o Senhor tem para mim. Em qualquer lugar, até no lugar profissional. Amém? Vamos orar? O irmão Ivan está pedindo oração pela sua vida profissional. E nós vamos orar sim, irmão. Deus já entrou com providência aí, em nome de Jesus. Amém? Nessa mudança aí de horário, Deus é contigo. Deus move céus e terras. Amém? Se for preciso. Se o propósito for para Ele, né? Então, vamos orar com você. Vai dar tudo certo. Vamos orar, gente? Que Deus possa entrar. Eu convido você que está aí e que entendeu o que Deus está falando com você hoje. Você que por muito tempo na sua vida, você seja honesto primeiramente. Falta às vezes honestidade, né? Do reconhecimento, da gente reconhecer que realmente a motivação do nosso coração para fazer algumas coisas é para provar algo para alguém, sabe? É para calar a boca de alguém, porque estamos feridos com aquilo. Carregamos feridas dentro de nós. Mas Deus não vai deixar você gerar algo para Ele. Não estou dizendo que talvez você não vá gerar. Talvez você está gerando algo aí, não sei para o quê. Né? Gerando algo para alimentar ainda mais a sua ferida. Alimentar esse espírito de rejeição, de orfandade na sua vida. E Deus não quer isso mais para você. Deus agora quer que você gere o propósito dEle. Gerar para Deus. Amém, gente? Vamos gastar nossa vida gerando para Deus. Amém? Não importa se há reconhecimento das pessoas ou não. Vamos gerar para Deus. E gerar para Deus vai trazer para você alegria, satisfação, plenitude. Em nome de Jesus, tá bom? Põe a mão no teu coração, você que sabe que precisa que Deus te molde, que Deus te pegue por dentro, que Deus abra essa ferida que você não expõe, que você não fala dela, mas Deus hoje quer tratar. Deus hoje quer tratar. Deixa Deus tratar. Amém? Vamos orar? Põe a mão aí no peito, você que sente essa pressão e essa angústia. Talvez você tá como Ana. Pai, tem pessoa como Ana, o peito parece que vai explodir. Meu Deus, é uma pressão, Pai, tão forte em cima do peito. Pessoas que parece que não aguenta mais. A dor é até física. A pessoa sente até dor nessa caixa do tórax. E ela pensa até que ela está com problema no coração, algum problema de saúde. Mas é a alma. Meu Deus, Senhor, essa ferida na alma está doendo
doendo tanto que ela sente dor no peito, ela sente dor no corpo. É ferida de alma que está doendo, é amargura. Joga para fora, põe diante de Deus. Senhor, faz como Ana agora. Senhor, eu não quero mais. Senhor, chega. Senhor, não quero mais, tira de mim. Não quero, não tenho que provar, não quero mais ter esse sentimento que eu preciso provar para as pessoas que eu tenho valor, que eu preciso provar para as pessoas que eu consigo. Não, não e não. Você não precisa provar para ninguém, nada. Você só precisa deixar Deus te curar. Em nome de Jesus. Jesus já morreu na cruz por você. Em nome de Jesus, lá na cruz tem provisão para você, tem provisão de cura, provisão de alívio, provisão de transformação. Deus quer curar ventres espirituais, Deus quer abrir a madre, seja natural ou espiritual. Deus quer destravar áreas na sua vida e Ele vai fazer isso agora, Pai, em nome de Jesus. Alcança essas vidas agora, Pai. Pessoas que estão com a sua vida estagnada, paralisada, nada anda, entra ano e sai ano, as mesmas coisas, os mesmos problemas. É o mesmo problema no casamento, é o mesmo problema com os filhos, é o mesmo problema de saúde, é o mesmo problema emocional, o mesmo problema profissional. Senhor, chega disso, é hora de virar a página. Em nome de Jesus, Pai, entra agora com o seu poder sobre essas vidas e vai curando, vai entrando nessas feridas, vai colocando o teu bálsamo, o teu remédio, Pai. E o remédio para rejeição é a aceitação, é saber que você é aceito por Deus. Oh, em nome de Jesus, o remédio agora é o Senhor, é o Espírito de Deus tocando na sua alma, te acalmando e dizendo para você, você é meu filho, eu te amo, eu tenho um propósito para você, eu tô te curando, eu vou abrir a sua madre, seja ela espiritual, seja ela natural, e você vai gerar, diz o Senhor, você vai gerar, mas o que você vai gerar é para mim, é para minha glória, é para fazer diferença nessa terra, na vida de pessoas, não é para provar nada, não é para competir com ninguém. Em nome de Jesus, caia por terra todo espírito, Senhor, todo espírito de competição, todo espírito de rejeição, de orfandade, toda palavra maldita que foi lançada contra essa pessoa na infância, meu Deus, na adolescência, na escola, ela ouviu de até professores, ouviu de pessoas, Pai, que deveriam ter afirmado sua identidade, mas pelo contrário, ouviram da boca de pessoas, Pai, que tinham autoridade sobre suas vidas, ouviram palavras malignas, palavras de depreciação, mas em nome de Jesus hoje, nós aqui declaramos que caiam por terra essas palavras malditas, essas palavras que te machucaram, essas palavras do inimigo na boca dessas pessoas que lançaram contra você, está quebrado em nome de Jesus. Seja do seu pai, seja da sua mãe, seja daqueles que te criaram, seja de líderes religiosos, em nome de Jesus, seja de um chefe abusivo, seja de quem for, da professora, essa palavra está quebrada, anulada, desfeita, em nome de Jesus, essa palavra de humilhação que lançaram, em nome de Jesus, acabou, você é livre. Levante sua mão comigo e declare: eu sou livre em nome de Jesus, eu sou livre da rejeição que eu sofri, desde da barriga da minha mãe, em nome de Jesus. Começa a declarar, talvez você foi rejeitado, sua mãe tentou te abortar, mas você nasceu porque tem um propósito de Deus, em nome de Jesus. Sua mãe pode ter te rejeitado, seu pai te abandonou, não quis te registrar, mas você veio para a glória de Deus, em nome de Jesus. Comece a declarar: eu sou livre de toda rejeição, eu sou livre de toda falta de paternidade, eu sou livre da orfandade, eu sou livre agora no Senhor, e eu estou sendo curado pelo Espírito de Deus na minha alma, toda amargura está saindo agora, e eu vou gerar para Deus, eu vou gerar para Deus para Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, declaro sobre suas vidas que vocês vão gerar para Deus, não é para
atender expectativa de homem nenhum. Amém? Seja livre no Senhor. Isso é ser livre. Livre das palavras, livre de tudo, para fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus possa cuidar de você, você possa permitir que Ele te cuide, que Ele te conduza e Ele te mostre o que Ele tem de verdade para você, tá bom? Em nome de Jesus. Você vai gerar para Deus, você vai gerar para Deus. Quem puder, coloca aí antes de sair no comentário, eu vou gerar para Deus, tá bom? Coloque aí nos comentários, todo mundo que puder, que entrar, que assistir agora ou que assistir depois, porque quanto mais essa live for relevante, mais ela vai aparecendo, né, para outras pessoas. O Facebook vai mostrando, vai sugerindo para outras pessoas por causa da relevância da live. Então, coloque aí, né? Quanto mais você participa com comentários, isso mostra para o Facebook que essa live está tendo uma relevância. Então, coloque assim, eu vou gerar para Deus. Se você está assistindo agora comigo, ou se você vai assistir depois, em qualquer momento que você assistir essa live, quando você estiver terminando, antes de você desligar esse vídeo, coloque aí, eu vou gerar para Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Amanhã, quinta-feira, 7h30, nós estaremos ali na Avenida José de Souza Branco, 525, em Jundiapeba. Vamos orar pela família. E domingo, 9 da manhã e às 18 horas, Santa Ceia do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe sua vida grandemente, sua casa, sua família, e que você possa viver tempos novos de coisas sobrenaturais do Senhor para você e para sua família, tá bom? Beijo no seu coração. Deus te abençoe.